estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, general Augusto Heleno. Lembro a você que, infelizmente, não temos espaço hoje para suas perguntas, porque o programa está sendo gravado aqui nos nossos estúdios em Brasília. General, no primeiro bloco, nós falávamos, no segundo bloco, perdão, da questão da Amazônia. O senhor falou que é preciso ter recursos humanos, recursos também financeiros, para que a gente possa proteger, preservar e ter ali um desenvolvimento sustentável e realmente utilizar os recursos da nossa Amazônia sem depredar a nossa floresta. Como que a gente vai ter recursos se o nosso orçamento está super apertado, né? O governo está com dificuldades, o país está com dificuldades em ter investimentos públicos para isso e houve também essa meio que dispensa dos recursos da Alemanha e da Noruega. Houve até aquela coisa do presidente Bolsonaro dizer, olha, se eles querem mandar aqui, ninguém vai, você não precisa de dinheiro, depois parece que voltou atrás. Como é que ficou essa questão dos recursos do Fundo da Amazônia? Por enquanto nós estamos numa situação de não ainda nem receber, nem recusar definitivamente os recursos. E o que o presidente falou, o presidente Bolsonaro colocou, com a mais justa razão, né? Nós não podemos aceitar recursos que são oferecidos ao Brasil com destinos que não nos agradam. Então, passar recursos... Por exemplo, como assim destinos? Para as ONGs, por exemplo. Uhum. Tem ONGs que não tem nem porquê estarem até hoje recebendo recursos, não fizeram nada. Porque isso é outra coisa interessante. O governo Bolsonaro tem 9 meses. Uhum. Tivemos mais de 20 anos em que nada foi feito de relevante para a Amazônia. E falam do governo Bolsonaro como se o governo Bolsonaro fosse responsável pela política desastrosa indigenista que nós temos no Brasil. Desastrosa. A nossa política indigenista é criminosa. Tá? Bolsonaro não tem nada a ver com isso. A nossa regulação fundiária da Amazônia é uma vergonha. O governo Bolsonaro não tem nada a ver com isso. O nosso IBAMA, a nossa FUNAI, são pessimamente equipadas, pessimamente conduzidas, com viés ideológico flagrante, impedindo muitas vezes, no caso do IBAMA, deixando de acontecerem obras na Amazônia que são tipicamente freadas por necessidade de não deixar o Brasil crescer. E aí querem imputar tudo isso agora na conta do governo Bolsonaro? Isso não tem o menor sentido. Vamos sentar na mesa e vamos jogar fora todos os preconceitos, as ideologias furadas e vamos discutir a Amazônia. Vamos discutir com gente que conheça a Amazônia. Né, vamos ver. Não é o cara que toma uísque no bar ali, no asilo do Ferreira, tá? Enche a cara e aí resolve todos os problemas da Amazônia. Nunca botou o pé na Amazônia. Eu vivi isso com o professor Lutzenberg. Tinha livros escritos sobre a Amazônia. Levantei no Búfalo com ele na época do governo Collor. Você conheceu a Amazônia ou não? Chamei ele na janela. Ele nunca tinha ministro, ele era secretário de meio ambiente. Secretário de meio ambiente. Ministro, a gente chamava ele de ministro. Ministro, dá uma olhada aqui na Amazônia, que o senhor conhece tão bem. Eu nunca estive na Amazônia. Eu parei de falar. Cuidado, general. Parei de falar. Como é que eu vou falar de Amazônia? O cara tem livros escritos sobre a Amazônia, nunca teve na Amazônia. Pô, escrever um livro sobre um elefante, você nunca ter visto elefante. Então, é lamentável. Ministro, e essas manifestações? Tudo bem que não acontece mais aquele tipo de investigação e tal, mas acompanhamento o GSI faz. São manifestações espontâneas, as que estão acontecendo, as últimas, aí a favor de um lado e de outro, da Avenida Paulista? Manifestações naturais, não é só no Brasil que acontece isso, as manifestações estão aí no mundo Mas essas inteiro. são naturais, convocadas espontaneamente por grupos? São naturais, isso é fruto daquilo que você já falou. Rede social hoje é um instrumento sensacional, para os dois lados, né? Se é que existem dois lados, eu não sou muito a favor dessa história de dois lados. Eu acho que o Brasil está na beira do abismo, está na UTI, e não está na hora de escolher se vai ser o eleito, vai ser cor-de-rosa, amarelo, se o médico vai ser não sei o quê. Nós temos que sair da UTI. Mas, considerando que a gente está brigando para sair da UTI, é natural que um lado defenda uma coisa, outro lado defenda a outra. Atualmente, o lado do governo é muito mais forte, muito mais acolhido publicamente do que o outro lado. Então, nós precisamos acertar isso aí. Temos que buscar um entendimento,
para que o Brasil esteja acima dessas vaidades, dessas necessidades individuais e que se coloque o país que tem um grande futuro. As pesquisas são reais? O GSI já pegou alguma pesquisa para Não, o GSI não tem instrumento para julgar as pesquisas. Mas para avaliar ali os... Não, nós não somos especialistas em pesquisa. Outra coisa, o GSI hoje tem tanta coisa que é quase impossível uma dedicação exclusiva a coisas que nos são atribuídas. Por exemplo, a política espacial é coordenada pelo GSI, a política nuclear é coordenada pelo GSI, a segurança de informação, a segurança cibernética é do GSI, segurança de todas as dependências do presidente e do vice-presidente da República são do GSI, todas as viagens do presidente e do vice-presidente da República são do GSI. Então, o meu dia, eu não respiro, entendeu? Eu não tenho como, general, querer avaliar a pesquisa, eu não tenho gente para fazer isso. Agora, então, que o presidente viaja muito, a minha área de segurança presidencial, os meus agentes lá estão esgotados. Você olha para a cara do cara, o cara está pedindo, pelo amor de Deus. E ele vai viajar cada vez mais, né, general? Ele vai viajar cada vez mais. Talvez, nós vamos nos adaptar. Não existe essa questão agora de deixar o presidente mais perto das pessoas, mais ali voltado, falando diretamente com a população, pelo menos é isso que a gente tem ouvido. Aí, exatamente para tentar mostrar o que o governo está fazendo, explicar as opções, os programas governamentais. Que é uma característica dele, né? Mas que agora se aproximar parece que das pessoas, né? Ele se aproxima das pessoas, até mais do que eu, como responsável pela segurança, gostaria, porque ele entra em risco muitas vezes. E acho que agora nós vamos começar a decolar. Até agora, praticamente o governo estava tratando, como você falou, da reforma da Previdência, que é fundamental para o país. Vai começar a tratar da reforma tributária, também importante, de uma reforma administrativa, que também é inadiável. Então, o país está cheio de reformas a serem feitas. Coisas inadiáveis, aí a gente olha para trás e fala, vem cá, 20 anos não conseguiram fazer nada? Aí o governo Collor, que não tem coordenação, não tem programa de governo, que essa é a acusação, né? O governo Collor não tem coordenação política, não tem programa de governo. O governo do Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Não tem coordenação política, não tem apoio no Congresso, não tem coordenação, não tem programa. Ora, então vem cá, cai do céu? Não, é aprovado. Agora, a gente percebe, a gente que acompanha muito o Congresso, né, Zé Maria, a gente vê ali que existe um centrão que está disposto que está numa posição mais independente em relação ao governo. Aí tem um grupo, um pequeno grupo, um grupo menor governista e tem um grupo menor da oposição também. E tem ali o centrão que está ali indo ao humor e ao sabor do dia. Esse grupo ainda não definiu para onde vai. Nós temos aí um projeto importantíssimo, como o senhor bem lembrou, que é a reforma tributária, que é aquela que, desde o governo Fernando Henrique, se espera essa reforma e ela nunca vem. E hoje tivemos a demissão do secretário da Receita, Marco Cintra, porque o que eu consegui ler até o momento foi que se tratava ali de uma demissão por causa da questão da CPMF. Né, o imposto do cheque, que já gerou muito tumulto no Congresso Nacional. Como é que fica essa reforma tributária e como é que fica a base do governo? Como formar uma base ampla para poder encaminhar justamente essas reformas tão importantes para o país? Bom, do ponto de vista base ampla, se nós examinarmos os governos anteriores, quem tinha base ampla se deu mal, né? Tinha uma base Não necessariamente. O que tinha base ampla era o Fernando Henrique Cardoso, que terminou o governo... Mal. Conseguiu terminar, 8 anos. Mal. Terminou mal, mas popularidade mal. Mas é a característica do governo Bolsonaro, essa quebra, né? O Lula tinha uma base ampla também, não ali sei. No início. A base ampla era no toma lá da cá? Com a Dilma, que toma lá da cá é fácil ter base ampla. No início até que não era. E por que ele não aprovou as reformas? Se tinha essa base ampla? Ele aprovou uma e era um homem que tinha o conceito de ser um grande visionário, um grande chefe, um grande líder. Por que não aprovou as reformas? Faltaram as reformas. Faltaram as reformas, porque o PT não queria fazer. Não fez nada. Pois é, ministro, não fez mas nada. É o conceito do governo Bolsonaro, que a Denise está tentando dizer, que é diferente. Quer dizer, não negocia com base, mas negocia com propostas, com ideias, e o Congresso
a impressão que eu tenho é aquele cachorro que corre atrás do carro, quando o carro para, não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. O Congresso queria porque queria autonomia, poder, e agora ganhou e não sabe o que fazer. Quer dizer, o presidente... Mas já fizeram, já aprovaram a reforma da Previdência, já praticamente está aprovada, vai demorar um pouquinho no Senado por causa daquelas... O senhor está dizendo que não vai negociar e não vai entrar no toma lá da cá. O presidente já disse que não vai mudar. Mas ele já isso. não entrou, porque no Não. momento que ele liberou as emendas, a Câmara, o líder lá do Democratas estava comemorando que conseguiu a diretoria da Codevasf. Agora, alguns senadores já estavam me dizendo aí outro dia, se a Câmara teve lá a diretoria da Codevasf, pegou também o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que foi para um aliado de Alexandre Baldi, né, que hoje é secretário do governador João Dória. Lá na saúde também, o filho do... Ou seja, tem vários cargos aí que o governo já entregou para a Câmara. Agora, os senadores, para votar a reforma da Previdência, inclusive adiaram essa semana, porque falaram, não, se a Câmara teve aí em 3 semanas esse monte de cargo, a gente quer ver o que vai ter para cá. Como é que vai ser isso? Mas as negociações têm sido muito inteligentes. Os cargos de primeiro escalão, que isso foi o grande trunfo do presidente Bolsonaro, foi pegar os cargos de primeiro escalão e não tem tomar lá da cá. Negociáveis, São 22 ministros, ninguém tem vínculo partidário. Ninguém. Isso acabou tirando ali um grupo que sempre mandou no governo, que sempre esteve ali. Os cargos existem, eles precisam ser ocupados. Então, inteligentemente, o governo tem colocado alguns desses cargos na situação de serem cargos que, pela sua natureza, podem ser negociados, entre aspas, com alguns partidos, sem que isso represente nenhuma... Toma lá da cá. Não é tomar lá da cá. Eu tenho que povoar os cargos. Então, vamos ver aí quem tem como candidato. Como é que foi a decisão do presidente para chegar ao Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República? Como é que foi essa avaliação, essa negociação? Eu não acompanhei de perto a negociação, mas desde o início o presidente tinha consciência que era um cargo fundamental. O cargo de Procurador-Geral da República talvez seja um dos cargos mais importantes da República. Eu não tenho dúvida disso. Porque ele tem comparou nas a dama mãos... no xadrez? Comparou, e muito bem comparado. Hein? Ele colocou, claro, ele ali fez uma metáfora e, para quem joga xadrez, entendeu perfeitamente o que era aquilo. Né? Perder a dama, normalmente, você pode baixar o seu rei, né? Que você vai sair fora da partida, normalmente. Então, ele colocou isso, olha, eu estou escolhendo a dama do meu xadrez, eu preciso ter uma dama forte. Né? E ele, durante todo o tempo que essa escolha demorou algum tempo, não foi de agora, desde o início do governo, que ele pensa nisso, porque ele sabia que isso ia acontecer, e ele procurou pautar a escolha dele por alguém. E aí disseram que, mas o presidente tem que acompanhar a lista. Onde está escrito isso? Que história é essa de lista? Sindicalismo do Ministério Público? Não existe isso. Né? A lista é uma opção dos membros do Ministério Público para apresentar uma sugestão ao presidente. Ele acolhe ou não. Ele acolhe ou não, é a mesma coisa do general. Esse pessoal da lista vem dominando o Ministério Público há tempo. Os tuiuius, como diz o... Então, talvez seja até isso que o orientou a não seguir a lista. Que ele quer mudar o Brasil. Mudar o Brasil significa ter coragem de mexer naquelas coisas que são históricas, que já estão fundamentadas, já estão consolidadas. Não tem nada consolidado. O Brasil estava dando errado, pô. Por que tem que continuar a fazer as coisas erradas? A lista nem é tão institucional assim, né? Tão tradicional assim, porque ele foi feita no governo Lula e no governo Dilma, que eles que aceitaram a lista. Do Fernando Henrique para trás nem existia. Exatamente. Então, isso aí, que o cara... tradição, não tem tradição nenhuma. Isso aí é uma tradição que foi criada pelo governo Lula e que é uma coisa que é perfeitamente desprezível no caso da escolha. Isso é outra coisa que tem sido muito confundida. O presidente da República, ele tem o poder de escolher determinados auxiliares. Cabe a ele escolher, sem rusgas, sem problemas, sem nada disso. E a embaixada nos Estados Unidos? Era o que eu ia perguntar. Porque ele tem o direito de escolher. Essa questão da embaixada vou contar a história que eu presenciei. Está dando muita polêmica. E os nossos telespectadores vão chegar à conclusão, cada um vai chegar a uma conclusão. O que eu presenciei? Nós fomos à Casa Branca, né? E o presidente Trump tinha um encontro privado com o nosso presidente. E ele chama o Eduardo, eu estava lá também. Então, aí entraram os dois na sala,
o Trump voltou, abriu a porta e chamou o Eduardo. Tanto que houve um noticiário que era uma notícia leviana, que o chanceler foi barrado. Negativo. Não estava prevista a presença do chanceler nessa reunião, era só os dois, como acontece em quase todas as bilaterais. Aí o presidente Trump tomou a iniciativa de chamar Eduardo Camin. Ora, eu acho que isso não aconteceria se não houvesse uma relação anterior. Então, de que vai chamar o Eduardo? Porque ele é surfista, porque é bonito, porque já vendeu hambúrguer, já vendeu pizza. É porque ele conhece o Eduardo, já conversou com o Eduardo várias vezes. O Eduardo é amigo dos filhos dele e já passou para a família. Será aprovado no Senado, General? Olha, é um problema do Senado, eu não sei, eu não sou... Antigamente tinha uns especialistas no Senado que acertava até placar, tinha bolo esportivo. O senhor tem conversado lá com os senadores? Não é minha missão. Quem tem trabalhado muito nisso é o General Ramos, que é muito habilidoso. Eu não tenho entrado nessa guerra. Eu acho que isso aí vai acabar acontecendo porque as evidências são muitas, que nós precisamos de um embaixador nos Estados Unidos que possa ter essa chegada na Casa Branca. É ótimo que isso aconteça. Mas ele não é preparado. Ninguém fez. Cadê a sabatina? Vai ter ainda. Ele é preparado. Eu tenho acompanhado o Eduardo em algumas viagens. Ele conhece muito. Ele é um camarada que estuda. Ele é muito aplicado nas coisas. Então, a tentativa é válida. É válida. Se fosse fazer uma apuração, todos os nossos embaixadores foram maravilhosos? Não, o quadro de Itamaraty é precioso, nós temos gente, os diplomatas nossos são de altíssimo padrão. Nós somos um dos poucos países no mundo que tem uma carreira diplomática organizada há muito tempo. Mas já fizemos várias experiências fora da carreira. Os plenipotenciários, que é como se chamam esses embaixadores, já houve muitos e foram muito bem sucedidos. Então é mais uma experiência, eu não vejo com esse pessimismo que tentaram colocar, não. Pois é, conversa boa é assim, né? A gente não vê a hora passar. Eu queria agradecer muito ao ministro General Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, por estar aqui nos estúdios da Rede Vida em Brasília. Obrigado, General. Muito bom, espero que o senhor venha mais vezes aqui. Estou à disposição, no frente a frente. É isso aí. Tá bem, muito obrigado. Isso aí. Aqui nessa mesa, o senhor queria falar mais alguma coisa? Não, só quero me despedir, agradecer a atenção de todos e dizer que, olha, o Brasil vai dar certo. Não tem jeito de dar errado. Confie que o Brasil vai dar certo. Perfeito. E nessa mesa redonda aqui, minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite. Deus lhe ouça, viu, General? Que o país está precisando melhorar essa economia, gerar empregos e ir para frente, né? Vamos para frente. Muito obrigada e já fica o convite para o senhor voltar. Tá bom, muito obrigado. Tá bom? E a você que nos assistiu, muito obrigada pela audiência. Pois é, e o Frente a Frente é assim, sempre trazendo informações importantes para você tomar a sua decisão, para você pensar e pensar Brasil. Muito obrigado, viu? Muito boa noite.